Meu nome é Isaltina, eu tenho 78 anos, sou médica pediatra aposentada, já tenho 54 anos de formada em medicina, faço no dia 3 de dezembro, 55 anos de formada. E eu trabalhei na época da maior epidemia de meningite meningocócica em São Paulo. Trabalhei em hospital de isolamento. Na época, meus filhos eram bem pequenos. Não tinha um tratamento útil, era só binotal que a gente usava, em alguns casos em doses altíssimas de antibióticos, conseguíamos salvar crianças, em outros casos, mesmo assim, era óbito. Não existia vacina. E eu trabalhei nesse hospital de isolamento, e eu chegava em casa, tinha que me esterilizar, botar balde de água com desinfetante, lavar toda a roupa, sapato, tomar banho, tomar todos os cuidados. Os beijos, os abraços, os carinhos, todos foram abolidos na minha casa. Os vizinhos que tinham possibilidade de ter avós morando longe, levaram seus filhos para não brincar com meus. Não brincar com meus filhos, os vizinhos, as crianças do vizinho. Então foi uma época muito difícil. Morreu muita, não foi pouca criança em São Paulo. Muita criança, foi uma epidemia grande. Muita. Mas os meios de comunicação naquela época não faziam e nem fizeram isso que está sendo feito hoje em dia. Porque se as mães fossem bombardeadas com essas notícias que hoje nós estamos sendo bombardeados com o Covid-19, as mulheres iam ficar loucas, as mães alucinadas, porque ficavam no desespero de perder seus próprios filhos. Então as notícias eram dadas para prevenir. Mãe, se seu filho tiver febre, se seu filho vomitar, qualquer alteração, leva seu filho no hospital. Está tendo uma doença grave, chama meningite. E se for confirmado, pegue todas as crianças ou da escola do seu filho ou da vizinhança, leve no posto médico para fazer uma prevenção com antibiótico, que não é 100% garantido, mas é o que temos. Era isso que era falado nos meios de comunicação. Ninguém mostrava a criança no hospital morrendo, a criança roxa e perdendo a vida naquele momento, suspirando, desmaiando. Ninguém mostrava empacotando a criança para enterrar. Então não é feito o terrorismo que está sendo feito. Eu quero colocar o seguinte, nós estamos vivendo, posso dizer, uma época de guerra. Os meus 78 anos nunca vivi uma época igual a essa. A época da meningite foi muito difícil, mas foi mais curta e eu era mais jovem. Agora, a época está difícil. Nós perdemos a liberdade de ir e vir, perdemos a possibilidade de beijar, de abraçar nossos entes queridos, o relacionamento com os amigos, as aulas, as saídas, os cinemas, perdemos tudo. Estamos vivendo dentro de um confinamento do lar. Não é que o nosso lar seja desagradável. É bom, é maravilhoso estar no lar. A dificuldade é a proibição de você não poder fazer aquilo que você deseja. Isso já abate sua moral e mexe com a sua imunidade. Agora imagine as pessoas que estão sem ter o carinho das famílias, estão isoladas, estão com a sua imunidade ficando baixa, estão deprimidas até, tem muita gente entrando em depressão. Agora, liga os meios de comunicação, só fica falando nesse Covid-19. Está sendo uma lavagem cerebral que estão fazendo com a população. Aí mostra cadáver, cova rasa, dentro do hospital, o pessoal entubado, os médicos fazendo procedimento. O cidadão comum não precisa ser agredido para ver essas coisas. O médico, a enfermeira, auxiliar de enfermagem, eles estudam e são preparados para aquilo. Embora emocionalmente eles sejam agredidos, mas o organismo deles está preparado para trabalhar naquilo. Agora a população em geral, para estar vendo a pessoa morrendo, a pessoa sendo enterrada, o pacote empurrando, dizendo que está sendo incinerado, que não tem lugar no cemitério para enterrar, que as covas rasas não são suficientes, que os próprios funcionários dentro dos hospitais estão sendo contaminados. Isso é um absurdo, isso é uma guerra de nervos que estão fazendo, uma lavagem cerebral negativa para a população. E o que eu quero colocar no final é o seguinte, que não é só que faz mal, porque a pessoa fica com a mente poluída e fica deprimida. Faz mal para a imunidade, porque você já está tolhido da sua liberdade, proibido de manifestações de carinho, de amor com seus amigos e seus familiares, proibido de ir e vir, e só recebe notícia negativa, a sua imunidade baixa. E toda doença, virótica ou não, que é contaminada, seja bacteriana ou virótica, tem muito a ver com a imunidade do hospedeiro, porque é uma luta entre o que agride, que é o vírus, e o que recebe a agressão, que é o hospedeiro, que é o ser humano. Por isso que as pessoas mais jovens
não morrem e as mais velhas morrem porque a imunidade do mais velho é mais baixa. Por isso, quando ele tem uma hipertensão, uma diabetes, a imunidade dele está mais baixa e a doença ajuda e ele morre. Mas por que o jovem também morre? É uma grande interrogação, que eu acho a explicação que tem a ver com a imunidade. As pessoas não têm o mesmo padrão, o mesmo nível de imunidade, seja jovem, seja meia-idade ou seja idoso. Não tem o mesmo padrão. Então, a doença está matando, claro, porque o vírus é violento, porque a contaminação é rápida, porque está isso no mundo inteiro. Mas os meios de comunicação não estão ajudando com essas notícias todo dia bombardeando o coração da gente, a alma da gente. É isso que eu queria dizer. Não faz bem isso. E peço encarecidamente, quem puder falar e fazer uma propaganda sobre isso que eu estou falando, que passe adiante, fez uma corrente. Não vejam essas notícias que só fazem abalar a nossa moral e abaixar a nossa imunidade. Por favor, vejam outras coisas. Agora tem um detalhe. Nem toda a população tem o canal aberto para sair, ver um filme, ver outra coisa. Tem que ver as televisões que nós temos no nosso país. Por favor, meios de comunicação do nosso Brasil, pense na nossa população. Pense no brasileiro que está sofrendo muito. Obrigada.